Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na manhã do dia 3 de junho, a audiência de segurança pública aconteceu no plenário da Câmara, em cumprimento ao calendário da LDO 2017. Responsável pela pasta, Luiz Carlos Barreto de Oliveira, falou sobre o papel da secretaria. Para falarmos do orçamento para 2017, eu gostaria primeiramente de falar um pouco da nossa secretaria e da nossa guarda municipal, até para justificar aquilo que vai ser, aonde vai ser empregado esse dinheiro. Em primeiro lugar, a secretaria tem como grande missão, integrar os órgãos de segurança pública do município. E aqui em Guarulhos, para conhecimento de todos, há uma grande integração entre todos os órgãos de polícia. Nós fazemos trabalhos em conjuntos. Esse final de semana mesmo vai haver um trabalho, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil. Então, essa integração ela é em todos os setores. E a Secretaria, ela busca sempre essa integração. Foi já a filosofia de trabalho daqueles que me antecederam, o nosso secretário João Darcy, que hoje está aqui como vereador, Ele também, desde o início da sua gestão, ele vem fazendo esse trabalho de integração entre as forças policiais. E quem ganha com isso, minha gente, é a população. Então, aqui em Guarulhos, há essa integração e é sempre buscando essa redução dos índices criminais. Guarulhos já foi até uma cidade, em tempos passados, assim, bastante insegura, com muitos casos, mas hoje, apesar do que acontece, mas podem ter certeza, que há um controle em termos dos índices criminais que ocorrem na cidade. Até o homicídio, que é o crime contra a vida, que é o mais perigoso, é o que mais abala a nossa sociedade, ele está assim em níveis aceitáveis. Então, esse é o grande trabalho da nossa secretaria, toda essa verba que vem para que a gente possa dar essa segurança ao município e tem esse trabalho voltado para a nossa secretaria. A nossa secretaria também, subordinada a ela, tem a Guarda Municipal. Eu fiquei quase este ano aqui, agora este mês eu completaria 10 anos à frente da corporação, e a gente sabe também o trabalho que a Guarda faz no município. Para conhecimento também de todos, os guardas são bem treinados, uma formação muito boa, são bastante legalistas, não tem também o espírito de querer militarizar a Guarda, como alguns dizem. Eu vim da Polícia Militar, trabalhei muito tempo formando sargentos, oficiais da Polícia Militar, e eu sei muito bem o que é uma formação e para o espírito da Guarda Municipal. A nossa Guarda, a gente procura fazer o preventivo, nas ruas, fazendo a prevenção, fazendo também o tal do policiamento comunitário, que é voltado todo ele para a população. E também, até ontem, conversando com os guardas, a gente colocou para eles que a Guarda, assim como a polícia, isso eu aprendi quando eu fui visitar a polícia do Japão, a polícia não é do Estado, a polícia é do povo. A Guarda Municipal também, na minha concepção, ela é do povo. Ela não é do prefeito, não é do Barreto, secretário, não é do comandante da Guarda. Ela é do povo. Ela está aqui, paga pelo povo e faz o seu trabalho pelo povo. E a Guarda, dentro dessa filosofia de trabalho, a gente vem conseguindo ajudar bastante as polícias. Só para vocês terem uma ideia, anualmente, mais de 4.000 ocorrências são atendidas pela corporação. Se ela atende essas ocorrências, a Polícia Militar pode também fazer o seu trabalho. Então, ela está ajudando. É o município ajudando na segurança pública. Porque até então, muitas vezes, o município ficava afastado. Hoje, o nosso município participa com a Guarda e participa também com verbas que vocês virão daqui a pouco, verbas que são destinadas às unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros que pertence à Polícia Militar, mas também tem verba que vai para o Corpo de Bombeiro, verba que vai para o Exército Nacional também, que nós temos aqui o tiro de guerra. Então, o nosso município
nós contribuímos para a segurança. Então, essa é a colaboração e o trabalho nosso, somente a guarda, né, fazendo com as suas viaturas nas ruas, trabalhando, né, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Nós sabemos que hoje o país passa por essa crise financeira, e nós sabemos que isso não afetou a todos os municípios. Sabemos que tem municípios que estão até sem pagar o funcionário. Aqui nós temos, graças a Deus, o nosso guarda ele está recebendo, e mesmo com todas essas dificuldades, a gente busca sempre recursos. E a nossa secretaria foi sempre assim também. Além do que é previsto aqui no orçamento anual, né, o secretário que me antecedeu, o João Darcio, ele sempre buscou recursos fora, né? O secretário falou também sobre os valores da pasta para 2017. Com um orçamento de pouco mais de 57 milhões, ele explicou como o dinheiro deverá ser investido. A previsão orçamentária para a nossa secretaria, para o exercício de 2017, é na faixa de 57.325.164,63 de recursos próprios. E temos também 650 mil que são provenientes do Fundo Municipal de Segurança Pública, oriundos da administração dos pátios de recolhimento de veículos. Esse fundo tem também nos ajudado bastante, viu, gente? Desde a sua aprovação, não só a Guarda Municipal, como os órgãos de segurança também têm se beneficiado com parcela desse dinheiro que vem do fundo. Bom, o Corpo de Bombeiros também teve uma parcela, a Guarda Municipal também teve uma parcela disso aí, para que muitas vezes recebemos, por exemplo, viaturas, e as viaturas estão aí rodando, né? Só que não estavam envelopadas, não estavam preparadas com rádio, com todos os equipamentos para ir para a rua. Então foi graças a esse dinheiro que as viaturas estão aí hoje rodando. Então da importância também dessa verba que é destinada à nossa secretaria, que é o Fundo Municipal de Segurança. E para a distribuição desses 57 milhões, né, a secretaria ela conta com 6 ações primordiais para o seu pleno funcionamento. São elas: a administração da secretaria, que contempla o pagamento de despesas com contas de consumo, locação de imóveis, locação de equipamentos de informática. Na sequência, nós temos apoio à manutenção dos serviços de segurança, que contempla também o pagamento das locações de imóveis dos órgãos de segurança instalados no município. Temos também o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção criminal, com despesas de ração e medicamentos veterinários e de material de divulgação, voltado à prevenção criminal. Temos também um outro programa, que é a manutenção da Guarda Civil Municipal, que visa contemplar as despesas com uniforme, munição, manutenções diversas, mobiliários e etc. Temos também um outro programa, que é a manutenção do Corpo de Bombeiros, que também prevê o repasse do 10º e de despesas com locação de imóvel e contas de consumo. Temos também mais um, que é a implantação, ampliação e reforma das unidades da GCM, que são as nossas inspetorias regionais e as unidades especializadas. Salientamos que todo o orçamento que é previsto para a nossa secretaria, a faixa de 80% desse valor é destinado à folha de pagamento do nosso pessoal. O Fundo Municipal de Segurança Pública é administrado pela Secretaria de Segurança Pública e tem por finalidade financiar ações e projetos que visem a adequação, a modernização e a aquisição de equipamentos para os órgãos públicos municipais,
envolvidos em atividades de segurança pública. O orçamento da Secretaria de Administração e Modernização será de cerca de 40 milhões e meio de reais. Os números ficam abaixo dos 45 milhões referentes a 2016. A Secretaria de Serviços Públicos tem estimativa de orçamento na casa dos 162 milhões. Já a Secretaria de Assistência Social deve contar com um orçamento de aproximadamente 55 milhões de reais. A audiência pública da Secretaria de Transportes teve 2 momentos distintos. A apresentação orçamentária da pasta foi feita pelo secretário adjunto Celso Masson. Ele começou detalhando a previsão do orçamento para o ano que vem e também citou as ações da pasta. Então, a LDO 2017, multas de trânsito, 45 milhões e 800 mil. Outras receitas, 4 milhões e 745 mil. Tesouro Municipal, 54 milhões 227 mil reais. Convênios, os financiamentos dos convênios, 56 milhões 790 mil e 600 reais. Então, as receitas, em percentuais, ficaram assim: convênios 35,15%, Tesouro 33,56%, multas de trânsito 28,35% e demais receitas 2,94%, quase 3%. As ações para 2017, nós temos os valores para fiscalização de trânsito, 21 milhões 540 mil. Isso se refere, presidente, a radares, processamento de multas, viaturas, rádios, equipamentos e por aí vai. Sinalização de trânsito, 15 milhões 770 mil. Educação para o trânsito, nós temos a escola pública de trânsito, 500 mil reais. Manutenção do sistema de transporte, 1.460 mil. Se refere a bilhetagem, implantação e manutenção de abrigo, etc. Despesas diversas, 2.984 mil. Manutenção predial, locação de imóveis, contas de consumo, estagiários e etc. Manutenção de ciclovias, 200 mil. Comunicação e publicidade, 300 mil. Aqui com a folha de pagamentos nós temos 24 milhões 227 mil. Subsídios do sistema de transporte, 30 milhões. Pequenas obras de readequações viárias, 1 milhão e 40 mil. Pavimentação de vias, 140 mil. Isso é a contrapartida, viu, presidente, do PAC do asfalto, verbas do governo federal. O plano de mobilidade, nós temos das obras, corredores de ônibus, 63 milhões e 400 mil. São os financiamentos e as contrapartidas. Então, o que a gente tinha para apresentar, presidente, em números, é isso. Celso ainda falou sobre a verba para o término de obras de corredores de ônibus na cidade e sobre educação para o trânsito. O corredor que a gente está executando, o plano de mobilidade, ele envolve vários corredores e uma transformação do sistema, porque você só vai ter uma qualidade maior do sistema de transporte a hora que você tiver os corredores. Então, efetivamente, o que a gente está trabalhando agora é no sistema da Papa João Paulo, e temos da Santos Dumont e da Monteiro Lobato, mas efetivamente a gente está terminando o trevo, de Bom Sucesso para o corredor Juscelino Papa João Paulo. Esse é o sistema que a gente está trabalhando agora. Você falou da educação também, nós temos a escola pública, mas você tem razão, o cidadão que tirou e se habilitou com uma carteira de motorista, minimamente ele tem que conhecer as regras de trânsito. A gente é obrigado a investir uma verdadeira fortuna em infraestrutura
quando, se minimamente nós fôssemos educados no trânsito, né, evitaria acidentes e evitaria um monte de recurso que é aplicado, e ainda assim a gente tem acidentes gravíssimos. Nós temos reduzido bastante os índices de acidente, mas ainda não é o ideal. A segunda metade da exposição foi feita pelo secretário Atílio André Pereira. Entre os vários assuntos que ele abordou estão o Trevo de Bom Sucesso e a Ponte da Vilani. O Trevo de Bom Sucesso, nós acabamos de fazer um aditivo agora, inclusive esse aditivo ele mexe com prazo. A nossa expectativa é que até dezembro a gente consiga concluir as obras. Obviamente agora, por exemplo, está chovendo, tem a ver com o cronograma do tempo, tem a ver com o cronograma de desembolso do governo federal e tem a ver também com o timer de algumas desocupações, por exemplo, o motel que precisa ser desocupado. Mas quem quiser passar pelo trevo vai ver que as obras elas estão bem adiantadas, as vigas que vão ser colocadas para a construção dos viadutos já estão sendo confeccionadas. São 10 vigas em confecção e estão já sendo produzidas. Com relação à ponte da Vilani, essa ponte a Secretaria de Transporte já podia ter entregue essa ponte. Nós poderíamos ter entregado ela no ano passado, a previsão era de que ela fosse entregue no mês de agosto, mas tiveram problemas com relação à remoção das famílias, que todas aquelas famílias ali da Vilani, elas serão removidas agora para o residencial Lavras. A condição que aquelas pessoas estão vivendo é uma condição desumana, são mais de 700 famílias, o residencial Lavras ficou pronto, todo entregue há 2 finais de semana atrás. A gente tem expectativa de que as famílias sejam removidas então, e logo após a remoção dessas famílias, a gente acredita que em 60 dias essa aproximação a gente consiga concluir. Vai ser uma obra importante para a ligação de Guarulhos com São Paulo, sem dúvida. Atílio também falou sobre 2 temas importantes para o transporte atual, um plano de mobilidade e o Uber. Com relação ao Uber, aí eu comecei a falar de um conjunto de coisas aqui, eu acho que o Celso já tinha até falado, mas para finalizar, antes de falar do Uber, nós temos um plano de mobilidade, que esse plano de mobilidade foi discutido em várias plenárias com a comunidade, foi discutido com os conselhos, foi discutido com essa Câmara de Vereadores, e nós, até o mês de agosto, nós faremos uma última plenária e depois nós lançaremos um livro com a participação dos senhores para apresentar o plano de mobilidade para 20 anos para essa cidade. Uma cidade que não para de crescer, uma cidade que agora vai ter o rodoanel, vai ter um anel rodoviário cercando a cidade de Guarulhos. Sem dúvida, será uma das cidades com a melhor condição de mobilidade de todas as cidades brasileiras. Para finalizar, sou contra a regularização do Uber. Nós estamos trabalhando em uma plataforma aglutinadora de todos os aplicativos. Então, 99, EasyTaxi e os aplicativos das nossas cooperativas, o próprio aplicativo das cooperativas da cidade. Nós autorizaremos e teremos a tecnologia para isso, para cada aplicativo poder se cadastrar e se regularizar na cidade de Guarulhos, inclusive o Uber. Mas eles têm que fazer parte de uma regra. Então não dá para a gente aceitar que um táxi da cidade de São Paulo venha buscar passageiro na cidade de Guarulhos através do aplicativo, sem que ele esteja na cidade de São Paulo. O táxi vir para cá, ficar, como chama na linguagem popular do taxista, mariscando por perto, e aí depois ser chamado e aí pela proximidade atender a nossa população. Nós vamos fazer essa integração. O vereador Geraldo, que tem um trabalho incansável no SECAP,
é uma das pessoas que, se apaga uma faixa no SECAP, o Geraldo já liga, a faixa apagou. Aí, tô dando um exemplo aqui. Mas, próximo à região do SECAP, tem um lugar onde é permitido estacionar e alguns carros ficam parados ali. Quer dizer, eu não posso proibir um carro de estacionar no lugar onde é regulamentado. Agora, com essa forma que a gente está trabalhando, nós faremos uma nova legislação do transporte individual e a gente, a partir dela, vai ter segurança jurídica, porque o Uber, ele já é maioria na Cidade do México, tá? Sobrepondo o táxi. E, pasmem, é maioria em Nova York, considerado um dos melhores sistemas de táxis do mundo. É maioria em Nova York hoje o serviço do Uber. E nenhum país, nenhuma cidade brasileira conseguiu trabalhar uma legislação que possa coibir isso. Em alguns casos eu vi, inclusive a ministra do México falando sobre a questão do Uber, de que às vezes o setor privado consegue ser mais eficiente e atender a população de uma maneira mais rápida do que o setor público. E esse é o caso do Uber, e que a gente tem que modernizar o sistema público, modernizar o serviço de táxi e criar a condição de, a partir da legislação que nós vamos fazer aqui na cidade, com certeza com apoio dos senhores vereadores, para que a gente possa ser um case internacional de regulamentação do transporte individual e proibindo inclusive o Uber. Na audiência da ProGuaru, o presidente Álvaro Garruzzi disse que as principais metas da autarquia são a conclusão de algumas obras viárias. Ainda estão previstas as construções de CELS e de algumas unidades de saúde. O orçamento da ProGuaru é de cerca de 120 milhões de reais. Quase 75 milhões deverão ser investidos em varrição e limpeza urbana. O diretor de Receitas Imobiliárias, Paulino Caetano da Silva, fez a exposição da Secretaria de Finanças na audiência pública da LDO. Com uma receita tributária municipal de pouco mais de 1 bilhão, o diretor disse que a meta para o ano que vem é aumentar o rendimento sem aumentar a carga de impostos. No comando da Secretaria de Esportes, Eduardo Rodrigues da Silva disse que o orçamento da pasta para o ano que vem deve beirar os 24 milhões de reais. A intenção é manter os programas esportivos vigentes e melhorar a infraestrutura do esporte na cidade. No próximo bloco, veja como foi a audiência pública sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão.
TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu na última terça-feira. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do Democratas, falou sobre a necessidade de uma audiência pública para debater sobre loteamentos do Jardim Fortaleza. Na realidade, o que acontece? O Jardim Fortaleza é um bairro que parte é da Continental e parte é da Hidrovolt, né? Então, os advogados, os moradores pediram para que a Comissão de Habitação fizesse alguns ofícios, né, para os 3 cartórios de Guarulhos e mais a Prefeitura, pedindo algumas informações referente a registros, referente ao registro de área, referente à documentação, referente a algumas negociações, né, e a gente não pode fazer essa audiência pública enquanto não tiver essas respostas. Quando a gente tiver todas as respostas dos cartórios e mais a Prefeitura, aí eu acho que vai ser o tempo de a gente marcar aí uma audiência pública a pedido dos moradores para poder todo mundo esclarecer todas as suas dúvidas, né? Nós convidamos também a empresa Hidrovolt, né, para comparecer aqui no dia 21 desse mês, para poder esclarecer algumas dúvidas dos moradores também. Os moradores disseram que eles iam comparecer, que eles iam ajudar nisso, que naquilo, eles queriam um acordo, né? Então vamos chamar eles aqui para poder ver o que eles podem falar e de repente até ajudar da melhor maneira possível para esclarecer os contratos, as parcelas, né, o que ocorreu até hoje entre a Hidrovolt e a Continental e os moradores. Mas o que aconteceu exatamente com os moradores? Eles estão sem registro, sem escritura das casas? O que está acontecendo? Eles não têm registro, eles não têm escritura, eles não têm a minuta para poder fazer o registro da escritura. Na realidade, o loteamento do Fortaleza é como se fosse o loteamento do Micail, do Bambi, do Continental, né? São donos que passaram a procuração para a imobiliária, construtora e administradora Continental, mas só que a Hidrovolt também tem, parece que um documento que ela poderia também vender alguns lotes, né? Então a gente fica aí sem saber na realidade quem realmente tem o registro desse loteamento dessa área. Por isso que nós estamos enviando ofício para os cartórios para poder receber as informações dos cartórios para saber realmente quem é o representante legal do proprietário da gleba toda do Jardim Fortaleza que foi vendido para esses moradores que estão aí correndo o risco de ser retirados de sua casa a qualquer momento de uma ação que a própria imobiliária Continental entrou, né? A Secretaria de Finanças do município apresentou em audiência pública dia 7 as metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. A audiência foi presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo. O objetivo dessa aqui é em cumprimento à Constituição, né, e a Lei Complementar 101, que estabelece a obrigatoriedade do Executivo a prestação de conta do primeiro quadrimestre do Executivo ao Legislativo. Isso aí está previsto na legislação, portanto, em cumprimento que deveria ser, por exemplo, em final de maio, mas postergamos justamente por causa da Lei de Diretrizes Orçamentária, então nós estabelecemos a data de hoje para que o secretário de Finanças, o Dr. André, venha prestar conta do primeiro quadrimestre do orçamento, que são as metas, né? De acordo com as diretrizes e o orçamento, a aplicação desses valores com relação à estimativa orçamentária. Diferenciando da LDO, a LDO é uma previsão orçamentária para 2017, essa não, é prestação de contas do que já foi arrecadado de fato pelo município. Perfeito, é o orçamento de 2015 que já foi utilizado, né? Houve a receita, as despesas e agora eles estarão prestando conta de acordo com o que foi estabelecido através da Lei de Diretriz Orçamentária que foi aprovada em 2014 para 2015, bem como os orçamentos arrecadados e aplicados dentro das metas fiscais. O secretário de Finanças, André Oliveira Castro, anunciou uma queda de 5% na arrecadação e creditou essa diminuição à crise econômica que atingiu o país. Mas eu gostaria de chamar a atenção que, no geral, a gente tem conseguido acompanhar as metas de resultado fiscal e que os números, com exceção, por exemplo, do ICMS, que é a nossa principal receita, eles têm tido um desempenho até que razoável, considerando o cenário. Razoável não quer dizer bom, porque os números econômicos não estão bons para ninguém.
Dentro desse quadro, ou seja, a questão da austeridade fiscal vai se colocar ainda com mais força, por mais que você tenha peso eleitoral, e obviamente que isso vai exigir esforço de todos, né? Então, desde já eu antecipo que os números ainda são parciais, mas são importantes para a gente ver como é que vai ser nesse ano tão delicado. O que eu gostaria de destacar aqui no quadro de receita, um pouco nessa linha que eu coloquei na introdução. A gente tem uma queda, quando a gente pega esse valor, está deflacionado. Eu tenho trabalhado aí com o IPC e IBGE. Então, só para todo mundo ter uma visão, a gente está falando em torno de 10% aí para facilitar a visualização. Quando a gente olha o total das receitas, a gente tem uma queda real de 5%, que quer dizer que a gente teve um quadro nominal de crescimento de 5%. Só para ter uma ideia de participação, o grande problema é esse. A maior queda é no principal tributo. E é um tributo que a gente tem pouco ou nenhuma governabilidade, que é o ICMS. Ele está diretamente ligado, em primeiro lugar, à questão da atividade econômica e, em segundo lugar, a uma política tributária que é absolutamente complexa. Sentimos a crise faz parte da realidade do município. No que diz respeito ao tamanho da crise nas finanças, ela é menor do que a média nacional. Entre as despesas, o maior comprometimento é com a folha de pagamento. Os gastos com o pessoal somam 48% do orçamento desse período. Destaco nesse quadro aí, a principal despesa é pessoal, tá? São 556 milhões de gastos já realizados, ou seja, despesas já liquidadas no primeiro trimestre, o que dá uma participação de 48% no total das despesas. Logo atrás vem outras despesas correntes, sem o reajuste. Sem o reajuste, só para destacar, isso aqui é participação em relação ao total de despesa. Então, é metade corrente, metade pessoal, uma pequena parte de juros e amortizações, e investimentos que, assim, eu diria que é o elo frágil. Você tem um comprometimento muito grande de folha e com as despesas de custeio, e você acaba tendo uma baixa capacidade de investimento com recursos próprios. Geraldo Celestino, do PSDB, indagou o secretário sobre o impacto do reajuste salarial do funcionalismo público. Eu vou perguntar, quando eu coloquei lá no gasto com pessoal, é claro que não estaria o reajuste, porque o primeiro quadrimestre até abril. Com o reajuste agora, qual é o índice, onde nós vamos chegar, qual é o índice de gasto com folha de pagamento? Essa pergunta é importante. Quando a gente olha lá, a gente está no que eles chamam de regime de alerta. Regime de alerta, você não tem nenhuma exigência formal em termos de lei de responsabilidade fiscal. Mas, obviamente, que você, até em função de toda essa polêmica que houve, vamos tentar pegar se é que há o lado positivo, é que justamente ela coloca uma obrigação do gestor público se antecipar à crise. Então, quando eu olho o primeiro quadrimestre, como disse o vereador Geraldo Celestino aqui, eu não tenho o efeito de reajuste. O reajuste é a partir de maio, e eu tenho um reajuste de 9,34%, que foi o reajuste acordado ainda no ano anterior. Isso vai ter um impacto significativo, como vocês viram, o gasto de folha é o principal gasto, e eu não estou tendo um desempenho positivo de receitas, eu estou tendo um desempenho cadente. Então, é assim, hoje eu estou no regime de alerta, mas com certeza, se eu não tomar medidas de contenção de folha, eu vou estourar o regime prudencial com certeza, e vou estourar, e podendo até estourar o limite máximo. O que a gente quer evitar é tentar, na medida do possível, ficar abaixo do regime do prudencial e obviamente cumprir a lei de responsabilidade fiscal sem atingir o limite máximo. Já o presidente da Comissão de Finanças, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, questionou quais medidas serão tomadas para restabelecer o equilíbrio no orçamento da cidade. Observando aqui o déficit na arrecadação na maioria dos pontos aqui, eu gostaria de perguntar ao senhor se tem em mente
para reverter essa situação da arrecadação, se tem algo em mente para esse período aqui, para que a gente possa normalizar. A gente tem trabalhado muito nessa área, tanto que a gente apresentou para a Câmara um projeto de securitização da dívida ativa. Essa é uma área onde a gente tem um desempenho de receita relativamente baixo. Não dá para falar que é baixo, estou falando de quase 120 milhões ano, então não é baixo no sentido do volume, mas que a gente poderia ter um resultado muito melhor nessa área, com medidas absolutamente administrativas, ou seja, eu concentrar um trabalho em credores, em maiores credores, eu criar alternativas de financiamento para os valores de pequena monta, e tudo isso estava vinculado ao processo de securitização, mas uma operação de securitização em si que poderia trazer algo em torno de 400 milhões para os cofres da Prefeitura. Então, assim, esse é um projeto que poderia resolver quase todos os problemas, e principalmente os problemas de investimento, problemas de dívida, das dívidas acumuladas ao longo do tempo. Como eu falei, assim, quando a gente olha o nível de endividamento da Prefeitura, é um nível de absolutamente confortável. No entanto, a gente não tem acesso a financiamento. Essa que é a grande verdade. Os municípios são absolutamente desassistidos de opções de crédito. O secretário André Castro também comentou um projeto da Prefeitura que está em análise no Legislativo desde fevereiro. O item estabelece uma redução de 10% no salário do prefeito, do vice, dos secretários e de outros cargos comissionados da administração. O Executivo tem tentado alternativas. Na exposição eu falei de outras receitas que seriam possíveis, que também dependem do Legislativo como processo de securitização. Agora, em relação a gasto, também o Executivo cortou na própria pele, tem cortado e tem tomado iniciativas como esse projeto de lei que está aqui na Câmara. Eu espero que haja um entendimento entre o Executivo e o Legislativo e a gente possa avançar tanto nessas medidas de receita como nesses cortes da própria pele, ou seja, a gente vai ter que ter daqui para frente um cenário, se o cenário econômico não se reverter, a gente vai ter que continuar a fazer cortes, a gente vai ter que continuar a controlar. Então é importante que medidas sejam aprovadas para dar respaldo para isso. Está faltando diálogo com o Legislativo para tentar aprovar esses projetos? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, eu acho assim, essa questão da relação política, eu não tenho participação. Assim, a Secretaria de Finanças, não que ela seja técnica, a gente segue uma determinação política de governo. Mas essa relação direta com a Câmara, a gente faz do ponto de vista técnico. O que eu tenho colocado é que eu estou à disposição para fazer seminários, sejam para justificar os cortes que doem, que são na própria pele, sejam para a gente estar discutindo alternativas para que a gente possa talvez até passar sem nenhum grande sintoma essa crise. E isso é fundamental. Toda vez que o município se destaca ou porque ele cresce mais ou porque ele decresce menos, isso sempre vai fazer que você tenha efeitos multiplicadores, não só nas finanças públicas, mas na economia do município. No próximo bloco, você acompanha os destaques da sessão ordinária do dia 7. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo.
mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A sessão da última terça-feira, 7 de junho, contou com a deliberação de 15 requerimentos do grande expediente e de 2 itens da ordem do dia. Durante cerca de 3 horas de sessão, os vereadores usaram a tribuna sobre diversos assuntos. Ainda no pequeno expediente, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, falou sobre uma área na Vila Galvão, onde será inaugurado um jardim. Presidente, nessa semana que nós comemoramos aí a Semana do Meio Ambiente, gostaria de compartilhar com todos uma notícia que é muito boa, porque é um exemplo que nós tivemos lá na nossa região, que deu super certo e nessa semana a gente vai comemorar. Há mais de 30 anos, ali na região entre o Jardim Vila Galvão e a comunidade São Rafael, vereadora Helena, existia um lixão, né, entre as ruas Matias de Albuquerque e Alvarenga Peixoto. Então, foram 30 anos em que os moradores e pessoas que nem eram moradores dali simplesmente pegavam os lixos, jogavam ali naquela esquina e como se nada acontecesse, como se não tivesse nenhum problema. E nós passamos esses 3 anos e meio de mandato praticamente, vereador, chegava, mandava limpar, no dia seguinte aparecia lá sujo de novo. Mandava limpar de novo, no dia seguinte já estava sujo de novo. E foi assim durante praticamente esses 3 anos e meio. Até que, no início desse ano, a gente decidiu uma medida drástica, vereador. A gente falou, a gente vai mandar limpar novamente lá o lixão na rua Matias de Albuquerque, mas vai deixar parte da nossa equipe lá, né, de plantão, fazendo a conscientização das pessoas que passavam e queriam jogar o lixo ali. E assim fizemos. Nosso pessoal chegava lá às 5 horas da manhã, e permanecia. A hora que chegava alguém com o seu saquinho de lixo lá para jogar, algum intuito, falava, opa, peraí, não joga aqui não, leva o lixo para casa porque aqui é servido por serviço de coleta de lixo, ou então se for entulho, leva lá no PEV que fica lá no anel viário e deixamos lá. Foram 15 dias consecutivos dessa maneira, né? E, por fim, o lixão nós conseguimos terminar com ele, já faz mais ou menos uns 4 meses que onde era um lixão já não tem mais nenhum lixo, e diariamente a gente está acompanhando porque é necessário acompanhar, mas nós decidimos ir além agora. Onde era um lixão, nós construímos um jardim e nós vamos inaugurar agora o jardim no próximo domingo, dia 12 de junho. Então, eu já convido a todos os moradores de lá da região também para comparecer e poder verificar com os próprios olhos que o local onde era antes um lixão, que ficava 1 metro, 1,5 metro mais ou menos de lixo de altura, né, com acúmulo de roedores, insetos, todo tipo de sorte de doença que aquilo poderia trazer. Exatamente, no Dia dos Namorados, nós vamos lá comemorar o final daquele lixão e o início de um jardim lindo que nós estamos criando ali na região entre o Jardim Vila Galvão e a comunidade São Rafael, que para mim é Jardim Vila Galvão também. Então, convido a todos que estão nos acompanhando para poder ir lá prestigiar. Inscrito na Tribuna Livre, Alessandro Rosa Oliveira falou por 10 minutos. E resido ali na região do Bom Sucesso, mais especificamente no bairro de Ponte Alta. Região essa que, para variar, como toda a cidade, está esquecida, né? E hoje eu venho em nome dessa região, como cidadão, como munícipe, falar um pouco das demandas, das mazelas, falar da ausência de infraestrutura básica que tem tomado conta de toda a cidade e os munícipes não aguentam mais, Vossa Excelência. Quero começar pela questão da saúde, que não é novidade para ninguém na cidade, que está abandonada, né? A questão da UBS da Policlínica do Ponte Alto, do Bom Sucesso, essa que está passando por obras, e eu espero que cumpra o prazo dos 30 dias, né? Que não tem médico de segunda-feira e que está superlotada. Assim como a UBS lá do Ponte Alta, que teriam que ter tecnicamente 5 médicos e só tem 2 médicos quando os 2 lá estão. Os cubanos foram embora
é o mesmo que acontece com a UBS do Jardim Santa Paula. Lá a situação é muito pior, presidente. Acredite, senhor, que a pessoa que trabalha, ela tem que levar o seu notebook para poder trabalhar, porque não há um computador para que as pessoas possam trabalhar. Os profissionais são bons, os profissionais eles estão comprometidos. Entretanto, não há mão de obra. E nós sabe-se que 122 médicos foram embora da cidade porque eles alegam que colocaram o relógio. E aí entra na questão da ética, né? O camarada, quando ele faz um juramento, ele diz ali que ele tem que honrar com aquilo que ele se propôs a fazer. Então, Guarulhos hoje tem um déficit de 122 médicos e a nossa região é a mais carente nesse sentido. Quero falar também da questão dos hospitais, vosso presidente. Eu sei que a gestão, ela não é só da prefeitura, mas o Hospital Geral em Guarulhos, eu tinha um amigo, a semana passada eu fiz um vídeo lá, que estava há 28 dias sem tratamento numa maca isolada, esperando uma cirurgia. Precisamos intervir de outra forma, fazer o vídeo para que se tomasse providência nesse sentido. Quero falar também do postinho do Água Azul, que fica lá no morro. Lá no morro, as pessoas não conseguem chegar, não há pavimentação. Aliás, a questão da pavimentação lá está errada, porque não foi feita a obra de desassoreamento. Como é que você pavimenta alguma coisa se você não faz a questão básica, que é primeiro fazer a questão do desassoreamento, tratar a questão dos canais e depois sim se pavimenta. Dr. Laércio Sandes, do Democratas, comentou sobre iluminação na cidade e as cobranças relativas ao serviço. E uma situação que não começou de hoje. Essa situação é que surgiu no ano de 2014, quando se definiu-se pela legislação, pelo governo federal, que nós não teríamos mais o serviço de manutenção da iluminação pública da cidade pela concessionária em questão, a Bandeirante Energia. Pois bem, diante desta situação, o município foi obrigado a buscar uma fórmula para financiar esta melhoria ou esse tipo de serviço aos interesses da população, especialmente as contas de energia elétrica das ruas, a manutenção das lâmpadas queimadas e também a expansão. E esta casa, em dezembro de 2014, aprovou um projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito para exatamente que nós, guarulhenses, pagássemos por esse serviço. E nós estamos pagando desde abril do ano passado. Uma arrecadação média aí em torno de 2 milhões e meio por mês. No entanto, eu acho que Guarulhos é uma das cidades mais vergonhosas do ponto de vista da iluminação pública hoje para se viver. Mais vergonhosa porque qualquer rua da cidade está com as lâmpadas queimadas e não enfrentamos por parte do Executivo qualquer plano de contingência para resolver isso. Aonde é que nós vamos parar com isso? Aonde? Será que as 30 e poucas secretarias, incluídas coordenadorias, não estão enxergando isso? Será que a Secretaria de Obras não está enxergando isso? Toda justificativa aqui de que está sendo feito o contrato, que está escolhendo a empresa, que está em prazo de homologação. Aonde que nós vamos parar com isso? Senhor prefeito, não dá para viver dessa forma na cidade de Guarulhos. Todas as ruas estão quase que a sua metade com lâmpada queimada. Não dá para ser dessa forma. E todos nós estamos pagando, é quase 10% que nós pagamos nas nossas contas de energia elétrica. Pagamos por um serviço que não existe. Mais sobre esse assunto, outros que foram levantados e as votações que aconteceram na 32ª sessão ordinária, você confere na íntegra no nosso site. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Bom final de semana para você. Tchau!